No último vídeo, nós falamos sobre parar, avaliar o que foi feito no semestre, reavaliar a correção de rotas e seguir rumo ao seu crescimento. Especificamente hoje a gente vai falar sobre elisão fiscal. Grace, o que é isso? Que nome é esse? É russo? Nós estamos falando aqui de uma forma de você economizar no pagamento de tributos de uma maneira legal, permitida por lei e sem riscos. Hoje a gente vai falar sobre 5 formas de redução de carga tributária. Vamos falar também a respeito da regularização dos impostos em atraso. E no final, a gente vai fazer um checklist para você já sair utilizando, que acho que a gente sempre fala muito de coisas práticas aqui. Só para distinguir, o sócio ou dono de uma empresa, ele tem 2 formas de receber remuneração. Vou falar das 2 formas mais clássicas. A primeira delas é o prolabore. E a segunda, a distribuição de lucros. Falando de prolabore, nós temos a incidência do INSS. E quando eu estou falando de empresas do lucro real e lucro presumido, a incidência do INSS patronal. E esse dinheiro não volta para o empresário, não volta para a empresa, ele simplesmente ajuda na remuneração do serviço público. Já a distribuição de lucros, ela tem uma regra, apesar dela ser tributada a partir de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano, a gente tem uma carga tributária inferior de imposto de renda para 10% na distribuição de dividendos ou distribuição de lucro. Além do mais, a distribuição de lucros não possui a incidência de INSS, nem retido, nem patronal. Isso pode parecer que não tem impacto, né? Aparentemente, a remuneração do sócio. Mas quando eu estou falando de 25% de INSS sobre a remuneração do sócio, isso faz muita diferença no caixa da empresa, já começa por aqui. Então, a primeira economia entra em reclassificar. Se você tem o prolabore adequado ao padrão da empresa e o restante você faz a distribuição de lucros e dividendos com a incidência, se ultrapassar R$50 mil por mês, de 10% do imposto de renda. Estratégia 2, investimentos ativos. Os investimentos em ativos, ativo imobilizado, como máquinas, equipamentos, computadores. Além da eficiência, você tem o creditamento dos impostos incidentes sobre os ativos imobilizados. Além do crédito do ativo imobilizado, você tem a possibilidade de deduzir do seu resultado a depreciação. Então, reduzindo ainda assim, de maneira legal, o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido. É uma despesa totalmente dedutível através do investimento que você fez. Estratégia número 3. Observar as provisões de férias e 13º incidentes sobre salários. Essa provisão ela é feita mensalmente com o objetivo de apontar no seu resultado econômico, ou seja, no seu demonstrativo de resultado, o impacto da folha de pagamento real. Então, a cada mês, você tem 1/12 dessas provisões que lá na frente vão computar como férias e 13º, já reconhecido no seu resultado, já provisionando no seu fluxo de caixa quanto você tem que pagar de férias e 13º lá na frente, trazendo visibilidade, trazendo previsibilidade e também dedutível de imposto de renda e contribuição sobre lucro. A 4ª estratégia é analisar o seu regime tributário. O que é isso, Grace? Não entendi nada. O que é regime tributário? Coincidentemente, você tem alguns regimes que são mais populares, como o MEI, você tem o Simples Nacional, depois você tem o lucro presumido como uma opção também ligada ao regime tributário e o lucro real mensal ou trimestral. Essas opções, elas trazem propostas diferentes no recolhimento do imposto. Quando a gente está falando do Simples Nacional, nos estágios iniciais da operação, você começa pagando entre 4% e chega a pagar até 30% no topo da alíquota. Por isso que eu digo, o Simples Nacional ele tem no início da operação uma vantagem no pagamento dos impostos por ser unificado, por ser simplificado, mas em um determinado ponto você vai precisar decidir migrar de regime, porque ele é vantajoso no início da sua operação. Se você atende o B2B, é parada obrigatória. Até setembro de 2026, você precisa calcular e entender qual é o melhor regime para a sua empresa. Procure a sua contabilidade, tá? O lucro presumido ele já tem uma alíquota cheia de ICMS, de ISS, PIS,
COFINS, imposto de renda sobre o lucro presumido e a contribuição sobre lucro presumido. Então aqui já tem uma complexidade um pouquinho maior na apuração das operações, no entanto, uma maior flexibilidade. E empresas que faturam até 60 milhões ao ano ainda podem estar enquadradas no lucro presumido. Porém, o lucro real, a partir de determinado ponto, já se apresenta como sendo a melhor alternativa. Se o seu segmento tem uma carga tributária elevada, se ele já tem um nível de complexidade alto, avalie a opção do lucro real. Assim, você evita pagar imposto de renda em um lucro presumido que, na verdade, não acontece no seu dia a dia. Então, vamos combinar. São esses 4 regimes e a maturidade da empresa e a complexidade da empresa, ele determina em que momento você precisa fazer a avaliação e a troca desse regime tributário. Estratégia 5. Pense nas despesas que são dedutíveis. E o que é uma despesa dedutível? Treinamentos, consultorias, a depreciação do ativo imobilizado que você adquiriu para investimento, deslocamento para atendimento de clientes, do seu representante comercial. Essas despesas para vendas, comissionamento, frete, são todas despesas dedutíveis. Ferramentas utilizadas no dia a dia, seja para produção, montagem, prestação de serviço, são dedutíveis. Locação de equipamentos, a mão de obra, funcionários que você contrata são despesas dedutíveis, não só os salários, mas todas as despesas inerentes à contratação de um profissional. E a sua operação, né? Comprar, vender, produzir, tudo isso é dedutível de imposto de renda e de contribuição. Só tem uma questão quando a gente está falando de lucro real. O lucro real, o nome já diz, a preocupação é apurar o seu lucro real. Para você comprovar que de fato esse foi o lucro, tem alguns pré-requisitos. Um deles é documentação em ordem. Precisa ter nota fiscal, fatura, nota de serviço? Sim, a resposta é sim. Precisa ter o controle? Precisa ter o registro desses documentos dentro da sua operação? Sim, resposta é sim. E precisa ter um sistema e um controle depurado, porque, afinal de contas, qualquer esclarecimento solicitado tem que estar ali à mão para que a Receita Federal ou qualquer ente fiscalizador tenha acesso a essa documentação. Não basta, eu sei que um dia eu tive essa nota. Não, tem que estar lá para comprovar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre renegociação de débitos. Afinal de contas, regularidade fiscal passa sim por regularidade na questão de parcelamentos. Primeira informação, os débitos tributários não indicam que a empresa ela é ruim. Você em algum momento precisou de capital de giro. A gente tem vivido no Brasil uma escassez de disponibilidade de recursos financeiros. Então, em algum momento você recorreu aos tributos para te ajudar a financiar a operação, principalmente operações que precisam crescer rápido, que exigem treinamento e aumento de equipe antes da receita, só que isso está te gerando juros, está acarretando cálculo de multa, juros, e tudo isso vai onerando ainda mais essa dívida. Tem um custo financeiro sim, né, que são as correções. E além do mais, a Procuradoria, Receita Federal, Prefeitura e Estado estão protestando os impostos em atraso. Então, isso pode ser um problema que inicialmente não existia. E isso pode travar sua empresa em vários aspectos, né? Num primeiro momento é bom financiar, mas se não tem uma preocupação em regularizar, você pode estar perdendo o crédito mais barato. Agora tem o Pronamp, que está sendo ofertado, e empresas que estão sem CND não conseguem acessar essa linha de crédito. Segundo ponto, as certidões. Às vezes você trabalha com clientes que pedem as certidões regulares e você não consegue apresentar por pendência tributária. Trava o seu crescimento, porque se você não consegue injetar capital de giro, se você não consegue vender para determinados clientes porque falta CND, seu crescimento está comprometido. E aí a gente tem uma oportunidade que se abre, que é muito importante a gente trazer aqui, até dia 29/5, na Prefeitura de São Paulo, até 30/6, uma renegociação na Procuradoria para regularização de ISS, IPTU, taxas e demais contribuições que eventualmente tenha em aberto na Prefeitura, com redução de 95% de multas. Então, essas condições dos parcelamentos especiais, elas são excepcionais. Vale muito a pena a adesão e a redução de multa e juros. Então, minha dica, vá lá na Prefeitura, faça a simulação e confira a sua redução e parcele em até 120 meses no caso da Prefeitura. Agora vamos imaginar o que a questão tributária tem a ver com a sua concorrência, né? De um lado, a gente tem aquela empresa que não faz conta,
não está usando estratégia no cálculo de impostos. Não tem revisão tributária, não tem previsibilidade, não fica naquela incerteza de quanto vai pagar de impostos. E sem a organização financeira. Essa é uma característica. Do outro lado, você tem um concorrente no mesmo segmento, mesmo porte. Só que aqui tem planejamento, tem organização financeira, tem o aproveitamento da regularização dos tributos através de parcelamento e utiliza todas as estratégias tributárias para redução de carga tributária. Me responde, quem tem mais chance de crescer, quem tem mais chance de vender e quem tem mais chance de se consolidar como empresa? Não precisa pensar muito. É só fazer conta. A contabilidade, a partir desse cenário que se impõe, que se torna cada vez mais ágil, menos complexo, ele vai exigir um contador mais estratégico. Não vai ser só aquele contador que apura impostos, mas que traz solução para a sua empresa. Marque uma reunião estratégica com a sua contabilidade. Quem tem essa informação é o contador. Ele é o seu parceiro estratégico para te ajudar nessa organização e nessa projeção, nesses cálculos. Procure ele que ele vai te ajudar. Junho é fechamento de semestre. A gente pensa, já passou 6 meses, né? Vamos pensar um pouquinho diferente? Eu tenho 6 meses para colher o fruto da decisão da revisão agora do meio do ano. É uma baita oportunidade. Não pense no tempo perdido, mas pense no quanto você vai ganhar daqui para frente, tomando uma atitude. A GSE, ela tem esse canal informativo, gerenciando para que você tenha acesso a esse conteúdo de maneira ampla. Eu falo para você o que eu aplico desse lado de cá, não só com a gente, mas com todos os nossos clientes. Se você está sentindo uma dificuldade imensa em um contador consultor que possa te dar esse suporte, a GSE é para você. Nos canais de comunicação, tanto na descrição do vídeo do canal, tem os nossos canais de contato, tem as nossas redes sociais. Então siga-nos para mais conteúdos como esse e entre em contato conosco para te ajudar a regularizar e gerar negócios produtivos, vantajosos, rentáveis e ampliar a sua empresa no sentido que você nunca imaginou.